Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Murilo Lopes aqui mais uma vez. Vamos trazer agora um conteúdo de gerenciamento de obras, né, mais conhecido agora como metodologia PERT-CPM. É um dos conteúdos, eu acredito que seja os que mais caem em concursos, na verdade, né, porque toda prova praticamente que cai alguma coisa de gerenciamento de obras, eles trazem, né, buscam trazer alguma coisa relacionada ao PERT-CPM. Quando não, né, montar ali, né, o caminho crítico e tudo mais, ou então mesmo a parte mais teórica, vamos dizer, né? Primeiro de tudo, vamos levar o que seria o diagrama PERT, né? A gente tem aqui PERT CPM, tá? Eu tenho aqui que o diagrama PERT CPM, o PERT sendo o programa Program Evaluation and Review Technique, ou seja, é um programa de, vamos dizer assim, de evolução, diria eu, né? Um programa de evolução e revisão, vamos dizer, né? Já o CPM, ele é um pouco diferente, ele é o Critical Path Method. É tipo, vamos dizer assim, mais focado ao caminho crítico, eu diria, né? O PERT, a gente tem algumas diferenças, né? O PERT, ele é mais focado em três caminhos, vamos dizer. Três caminhos aqui. Eu tenho o caminho mais pessimista, vou colocar inclusive aqui de vermelho para você. Eu tenho o caminho que é o mínimo viável, ou seja, o mais provável de acontecer. Mais provável, tá, gente? Isso aqui, minha letra é horrível, mas tá bom. E eu tenho também o otimista, tá? O otimista, vou até fazer com verde aqui, o otimista. Ou seja, são três caminhos que eu utilizo aí, né? Lembrando que PERT CPM é uma metodologia, no caso, que você utiliza para estar melhorando aí, teoricamente, o seu projeto, né? Ele, assim como os outros, né, os anteriores, ele vai te ajudar ali a definir as interdependências entre as operações, você vai listar melhor, você vai ter um melhor acompanhamento, né? Você, na verdade, o que ele permite? Ele permite você ter uma melhor visualização da sua obra, né? Como um todo, na verdade, tá? Beleza. Basicamente a gente, né, situa aí. Lembrando aqui, ó, que o CPM agora, ele tem vamos dizer assim, o foco dele principal, né, seria a questão de encontrar sempre o caminho crítico. O que é o caminho crítico? Eu já vou te explicar, mas basicamente é o caminho onde você atinge o seu maior tempo para efetuar aquela tarefa sem que haja atrasos, tá? Dentro dessa metodologia, a gente tem alguns né, itens que a gente precisa compreender, tá? Vou colocar aqui. O que é? A gente tem o caminho crítico, que foi o que eu expliquei agora, mas, né, de forma superficial. Eu tenho o tempo mais cedo. E eu tenho o tempo mais tarde. Né? Beleza. Teoricamente, o que é o caminho crítico? O caminho crítico ele é aquele caminho que você vai percorrer, que ele demora assim, vamos dizer assim, vou escrever aqui até que é melhor. O caminho mais longo em duração. Por que eu coloquei aqui em duração? Às vezes você acha que o caminho mais longo, no caso, é aquele, vamos dizer assim, o que tem mais setinhas e tudo mais, né? Mas na verdade não, o caminho mais longo é em duração. Às vezes você tem uma setinha apenas, mas vamos dizer assim, tem lá dois caminhos, né? Um trajeto com 8 setinhas e outro com 5 setinhas. Daí você fala, não, esse com 8 setinhas é o mais longo. Mas não necessariamente, é o mais longo em tempo. Às vezes o com 5 setinhas demora 3 vezes mais do que o primeiro caminho, entendeu? Fazendo o desenho ali no próximo
No próximo slide aqui, a gente já vai conseguir entender melhor. O tempo mais cedo, justamente, o próprio nome já diz, né? Ele vai ser, vamos dizer assim, é a primeira data para você finalizar o projeto, né? Ou execução, ou sei lá, o que você estiver fazendo. Já o tempo mais tarde, assim como, né, o tempo mais mais cedo, o tempo mais tarde é o ponto limite. Vou dizer que é o limite máximo de tempo. Por quê? A partir disso aqui, se você ultrapassa esse tempo mais tarde, você já está atrasando a sua obra. Então, né, ele passa de sair ali daquela sua planilha, né, de controle de tempo, né, que você tem. Geralmente é feito no MS Project, né? Ele passa do limite máximo de tempo, então a obra já começa a ficar atrasada. A gente tem na verdade, 3 itens que é interessante a gente entender um pouco, né? Basicamente é o seguinte, o que acontece? Eu tenho ali alguns itens e formas para utilizar dentro de um... Vou pegar aqui outra cor, pegar verde, tá. O círculo, no caso, o que ele representa no meu diagrama, né? No caso, no meu método PERT CPM. O círculo ele é a transição, na verdade ele é conhecido como nós, né? Nós do seu diagrama, mas ele é a transição entre tarefas. Vamos dizer, entre a tarefa 1 e a tarefa 2 você tem um nó, e esse nó, né, significa justamente a transição ali, saindo de uma tarefa para outra. Ele pode ser nomeado, tá? Pode ter nome, mas não necessariamente influencia assim no desenvolvimento, né? Digamos assim, no desenvolvimento do seu diagrama. Tipo assim, eu tenho o meu aqui, ele é o nó A, nó B, nó C. Não necessariamente o C tem que ser depois do nó B, entendeu? É só uma forma de você estar dando uma nomenclatura. Aí você tem a seta, tá bom? A seta. Essa seta, ela significa já a tarefa. Que é justamente a tarefa que eu tenho que executar, tá bom? Essas tarefas, elas são passos, né, que você deve executar para estar concluindo a sua obra. Ela também vai, né, em cima ali, né, ela tem o nome, né, o nome geralmente da tarefa, ou vamos dizer assim, uma sigla, vamos dizer, né, e embaixo da seta, vamos dizer aqui, vou colocar aqui que é mais fácil. Em cima vamos dizer assim, eu tenho ali o nome A e embaixo 2. Geralmente aqui, né, o nome A é porque é o nome da tarefa ou sigla da tarefa, e embaixo o 2 significa a quantidade de tempos que demora para executar apenas essa tarefa, tá bom? Beleza. E você tem também a linha pontilhada, que é o que? A linha não, a seta pontilhada. Ele é uma tarefa também, mas é uma tarefa fictícia. Beleza? É uma tarefa fictícia. Ou seja, você tem uma tarefa, mas não necessariamente ele cria ali, vamos dizer assim, um novo serviço, tá? Você sabe que tem uma interdependência, uma relação, mas não necessariamente cria um novo trajeto ali. Sabe que tem uma ligação, mas não necessariamente cria esse novo serviço, tá bom? Beleza, eu vou pular aqui ao outro lado para a gente ter mais ou menos a noção de montar um diagrama PERT CPM, tá? Vou até aproximar aqui. Já deixei gravado aqui, inclusive, né, uma tabela para a gente entender um pouco melhor o que é o caminho crítico, como que você monta um diagrama PERT CPM e tudo mais, beleza? Primeiro de tudo, a gente tem aqui, né, uma tabela com as atividades, vamos dizer aqui as atividades, juntamente com a sigla, as atividades precedentes, ou seja, o que eu tenho que fazer antes para
fazer tal atividade, né? E a duração em dias, tá? Eu tenho aqui um trajeto, no caso, a ser seguido, vamos dizer aqui. Beleza, esse trajeto, eu inicio ele primeiramente com o nó 1 ou nó 0, né? As pessoas dependem muito da banca aí que você está trabalhando. E você vai para o nó 2, tá bom? E o nó 3, necessariamente. Tá, como é que você descobre isso, Murilo? Beleza. Eu tenho aqui ó, a limpeza do terreno, que ele é uma atividade A, no caso, né? A sigla da atividade, no caso, é o A. E eu não, necessariamente não tenho nada antes, né, daquela atividade. Então, você sabe que ela é uma das primeiras, no caso. Ela vai ser a primeira atividade a ser exercida. Posteriormente a isso, na atividade de gabarito, eu preciso ter a limpeza do terreno. Então, no caso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui que entre o nó, no caso o nó 1 e o nó 2, eu tenho aqui em cima, no caso, a letra A, representando a atividade A, e posteriormente a isso, eu tenho ali o gabarito, no caso, né, sendo a atividade B, ligando ali, no caso, entre o nó 1 e o nó 2, atividade A, ligando o nó 2, eu posso, no caso, nomear aqui esse nó para o número 4, talvez, você tem ali, né, a atividade de número B, tá? Vamos colocar aqui, no caso, embaixo o tempo, né, o tempo de serviço. A atividade A, ela leva um tempo de 3 dias úteis, né? Ou, na verdade não fala se é úteis, mas enfim, 3 dias de duração. Já para a atividade B, eu tenho ali um tempo de 5 dias de duração, tá? Beleza. Aí você tem ali a atividade C, que ela dura 12 dias, e você tem a atividade D, que é um total de 4 dias. Eu vou colocar aqui, sendo essa atividade aqui, no caso a letra D, vou colocar aqui para o lado de fora, a letra D, e aqui no caso, esse aqui, sendo a atividade de 12 dias aqui, tá? A minha atividade de letra C. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, vou colocar aqui, ó, vou colocar essa aqui como sendo o 5. Aí, aqui 5, 6, 7, vai dar 1, 7, beleza. Vou colocar aqui o 6 e vou colocar aqui o 7 também, tá? Aí eu tenho, né, esse trajeto aqui, ó. Vamos lá. Do 3, do nó 3 em diante, que no caso, esse nó 3, ele refere-se a sigla D, no caso aqui, tá? Eu tenho, no caso, qual atividade que depende de D? Eu tenho a atividade E e a atividade F, tá? Então, eu tenho essa atividade F e eu tenho a atividade E. Tem a atividade E. Ambas elas, né, têm ali o seu tempo de duração, que eu vou estar preenchendo já já. E posteriormente a isso, entre a atividade de número 6, na verdade, né, o nó de número 6, e eu tenho a atividade G, que ela depende da F. Ou seja, qual nó aqui que eu posso inserir a atividade de número G, que vai ser dependente de F. Ou seja, esse nó aqui, ele vai ligar a G da F, tá? Então, o nó de número 5 liga a G da F. O nó de número 6, no caso, ele tem alguma atividade aqui que depende, no caso, da letra G? Tenho aqui, ó, a atividade H, ela depende da G. Então, aqui eu tenho uma atividade H, vou colocar aqui em cima, que ela é dependente da G. Então, o nó 7, ele liga ali, né, a atividade H a alguma outra atividade, mas que essa atividade de letra H, ela está entre a G, no caso, número 5, nó 5, e o número 7, nó 7, beleza? Vamos lá.
Aí eu tenho aqui alocar a piscina, no caso, que ela é dependente da letra B, ou seja, eu tenho que saber o gabarito para estar alocando a minha piscina. Então, essa alocar a piscina, eu posso inserir aqui, ó, sendo a atividade de número 7, tá? Atividade número 7 não, atividade letra I, nó número 7, tá bom? Posteriormente a isso, eu finalizo a minha obra com a letra J como atividade, tá? E eu tenho ali ela sendo dependente de outras atividades, no caso, para eu concluir essa J, eu tenho que concluir a I, a C e a H, ou seja, todas essas setas que chegam no nó 7, elas influenciam na minha atividade J, tá bom? Beleza, tranquilo. Aqui, no caso, eu tenho o meu último nó, que é o nó de número 8. Agora, a gente vai concluir aqui colocando os tempos de operação, duração em dias. Eu já inseri aqui, ó, da atividade A ela demora 3 dias, a atividade B ela demora 5 dias, a atividade C, no caso aqui, né, a C, ela demora 12 dias, a atividade D ela demora 4 dias, então deixa eu inserir aqui 4 dias, a atividade D, E, a E ela demora 2 dias, então vou colocar aí 2 dias. A F ela demora 5 dias também. A G ela demora 7 dias, né? Aqui, ó. A G demora 7 dias, então coloca aqui a letra 7 dias. E a H eu tenho 8 dias, coloca aqui embaixo da seta 8 dias. A J, aí no caso, né, aí aqui em cima aqui, ela demora 11 dias, ou seja, é uma atividade que demora bastante. E eu tenho a J, que demora apenas 3 dias para inserção, beleza? Vamos lá, agora a gente vai calcular os tempos para cada caminho. A gente tem vários caminhos aqui. Primeiro de tudo, a gente vai fazer esse caminho aqui de cima, tá? Esse caminho aqui de cima. E depois a gente vem fazendo os outros caminhos. Tá, se eu fizer o caminho ali de cima, primeiro de tudo, eu inicio o tempo com 0, no caso, né? Inicio o tempo com 0. Posteriormente a isso, se eu vou aqui nesse caminho aqui de cima, atividade A, eu tenho 3 dias úteis, né? 3 dias de duração. Então, para eu chegar no meu segundo nó aqui, eu levo 3 dias. Então, eu vou colocar o número 3 aqui em cima. Beleza. Para a atividade B, eu tenho 5 dias. 3 dias da atividade A mais 5 dias da atividade B me dá um total em cima do nó aqui de 8 dias. Tá? Beleza. Vamos lá. Eu tenho 8 dias, que é a soma da minha atividade A com a minha atividade B, ou seja, a limpeza do terreno mais o gabarito, eles demoraram 8 dias. Aí eu venho com a atividade I, que demora 11 dias. Então, esses 11 dias eu somo com os 8 lá, vai dar 19. Beleza? 19 dias. A minha atividade J, ela demora só apenas 3 dias, então 19 mais 3, eu tenho um total de 22 dias aqui em cima. Para finalizar. Vou colocar aqui então esse primeiro caminho aqui, para ficar mais bonitinho, todas as cores amarelinha. Então, seguindo o meu trajeto aqui de cima, ó, né, eu tenho um total de 22 dias. Beleza, vamos agora pelo segundo trajeto aqui. Trajeto do meio. Eu tenho 12 dias, que é a minha atividade C, né? Eu saindo do zero aqui, é claro. Minha atividade C, 12 dias. Aí eu somo com mais a atividade J, que é um total de 3 dias aqui embaixo, né? 12 mais 13, mais 3, eu tenho um total de 15 dias. Então, vou colocar aqui 15 dias. Isso é para esse caminho aqui do meio. Eu tenho esse caminho aqui, que eu somo esse dia com mais esse dia, que dá um total de 15. Beleza? Vou colocar até aqui, ó,
para ficar melhor, eu tenho 12 aqui, lembra que aqui eu tinha colocado o número 19 próximo do nó 7, eu coloco o 12 e depois eu coloco o 15, tá bom? Vai ficar melhor para vocês visualizarem. Tranquilo. Esse trajeto aqui no caso. Opa, vou apagar ali, senão vocês vão confundir. Beleza. Agora eu tenho outro trajeto, que é esse trajeto do número do nó 1, nó 3, nó 6, nó 7, nó 8. Beleza, eu tenho aqui o primeiro passo aqui, na atividade D, eu demoro 4 dias. Então, eu coloco aqui no nó 3, 4 dias. Na atividade E, eu demoro 2 dias. Então, 4 mais 2, então um total de 6, né? Aí, beleza, eu tenho 6 dias. Para a atividade H, eu demoro 8 dias aqui, né? Conforme está colocando, 8 dias. Então, 6 mais 8, lá no meu nó 7, eu tenho 14 dias, somando todo esse percurso aqui. Aí, mais a atividade J, que é 3 dias, vou dar um total de 17. Então, somando aqui, ó, eu tenho o 4, fazendo esse trajeto aqui, ó, né? Eu tenho o 4, tenho o 6, aqui, tenho 14 dias, somando mais 3, me dá um total de 17. Esse é um dos últimos, beleza. Eu tenho também, por último, o meu último trajeto, sendo ali, né, o nó 1, 3, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, ó, para ficar legal, eu tenho alguns trajetos. Eu tenho o primeiro trajeto, que é 1, 2, 4, 7 e 8. Eu tenho o segundo trajeto, que é o 1, 7 e 8. Tenho o terceiro trajeto, que é 1, 3, 6, 8. 3, 6, 7. Pulei um ali. 3, 6, 7. Vou pegar esse aqui. 6, 7 e 8. E o meu último trajeto eu tenho 1, 3, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui na frente depois os tempos que eles demoram. Beleza, meu último trajeto, eu tenho 4 dias na atividade D, então eu já coloco aqui o número 4, né? Aí eu tenho 5 dias aqui entre a minha atividade F, né? Então 5 mais 4 do anterior me dá um total de 9. Aí para a atividade G eu levo 7 dias. 9 mais 7 dias me dá um total de 16 dias. 16 dias mais 8 dias da atividade H me dá um total de 24 dias. Isso lá no nó 7, tá? Vai ficar um pouquinho curvadinho aqui. 24 dias. Mais 3 dias, no caso da atividade J, me dá um total de 27 dias. Então, esse é o meu trajeto vindo aqui por baixo, ó. Eu somei 4 dias da primeira atividade, mais 9 dias da segunda, aí mais 7 dias aqui, né, da terceira atividade, que é entre as 5 e as 6, no caso, né, o nó 5 e o nó 6, que é a atividade G. Aí eu tenho ali em cima mais 8 dias da atividade H, me deu um total de 24 dias. E por último, 27 dias. Beleza, com isso, o que eu quero dizer? O primeiro trajeto, eu demorei 22 dias. O segundo trajeto, eu demorei 15 dias. O terceiro trajeto, eu demorei 17 dias. E o último trajeto, eu demorei 27 dias. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho um caminho crítico com maior tempo de ocorrência, no caso. Qual que é o meu caminho crítico? É esse caminho em azul, porque ele me demora ali 27 dias para finalizar. Qual que é o meu tempo mais curto, ou seja, o meu tempo mais cedo? Meu tempo mais cedo, eu termino a atividade com 15 dias. Esse é o meu tempo mais cedo. E o tempo
médio provável seria 17 e 22, que é o tempo mais provável. Basicamente, gente, é essa ideia de caminho crítico e tudo mais. Caminho crítico é sempre aquele caminho mais longo, né? Pode ver que necessariamente, tipo assim, nem sempre o caminho com maior seta vai dar o caminho mais longo, entendeu? Por exemplo, aqui, eu tenho 17 nesse segundo caminho. Mas e se essa minha atividade E aqui, em vez de apenas 2 dias, fosse 12 dias aqui, tá? A 12 dias, no caso, eu aumentei 10 dias. Então, no final ali, em vez de 17, seria 27. Então, possivelmente, ele também seria um caminho crítico, entendeu? Ou então, se ele fosse 13 dias aqui, ele passaria a ter 28 dias. Ele tem poucas setas, ó, pode ver que o outro vai ter mais setas, é claro. Mas, assim, teoricamente, ele teria uma chance maior de ser o caminho crítico devido ao fato dele ter mais dias. Então, nem sempre aquele que tem mais setas é o caminho crítico. Mas, geralmente, a gente já bate o olho nele e já faz a conta nele, entendeu? Porque pode ser que seja, entendeu? Ainda mais no ramo de engenharia, né? A gente tem ali casos que a gente tem noção que realmente pode acontecer, né? Esse trajeto mais curto ter uma quantidade de dias menores do que aquele trajeto mais longo, mas não necessariamente, é por isso que eu já estou alertando vocês. No mais, galera, é isso aí, eu agradeço, né, o tempo que vocês tiveram aí com a gente. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é porque justamente o conteúdo ele é um pouquinho mais denso, né, e ele tem que ser demonstrado assim na prática realmente. A gente vai trazer algumas ideias ali de resolução de exercícios, né, principalmente de provas, né, anteriores, para você estar vendo como que isso vem sendo cobrado, beleza? No mais, se essa aula te ajudou, né, te agradou, já dá um curtir aí, também segue no canal, na verdade se inscreve no canal para você estar sendo aí, né, vendo, né, os próximos vídeos. Coloca o sininho de notificação, o sininho que tem aí no canto superior, na verdade no canto inferior aí, né, do vídeo, para que você receba as suas notificações dos próximos vídeos, tá bom? Se esse vídeo na verdade, se esse vídeo te ajudou, né? Você faz isso que vai nos ajudar também, beleza? No mais é isso aí, agradeço e até mais, e até a próxima aula.